Você algum dia já teve um sonho esquisito? 4:15 abre os olhos, desta vez sem a interferência de ninguém. Volto a ter a experiência. Agora já penso outro sonho. Será quem sou agora? Penso olhando em volta e já até reconhecendo o ambiente. Estou de volta à festa, a mesma festa onde quase consegui contar à garota que tudo isso acredito ser um sonho estranho. Mas diferente da outra vez que fui acordado, com um pouco de bebida jogada em meu rosto, agora estou do lado de fora sozinho. E pelo visto não fui acordado por ninguém. Acredito que seja um estacionamento nos fundos. A festa continua forte, ouço a música bem, alta sim, tenho certeza que é a mesma festa. Vou voltar lá e contarei à garota tudo o que sei sobre isso que está acontecendo comigo e talvez esteja acontecendo até com outras pessoas. Mas, e se voltei em tempo diferente, antes ou muito tempo depois de encontrá-la, da última experiência desse sonho que estive aqui? Como era o nome dela mesmo? Forço a minha lembrança, sim, Carla. Fico feliz em me lembrar, agora sim. Acho que estou tendo esse tipo de sonho, que os que entendem chamam, acho eu, de sonho lúcido, sei lá. Só sei que eu agora consigo até controlar meus pensamentos. Como será quando eu voltar à festa e interagir com os outros personagens desse sonho novamente? Mas tenho de ter certeza que eu voltei em um momento seguinte de quando sai. Nesse momento, tive a incrível ideia de formar um tipo de código para eu saber se já estive no local e em que momento. Olho em volta, não tem nada aberto que eu possa comprar algo, sei lá, para eu marcar, ter uma referência que somente eu consiga compreender. Resolvo assim mesmo voltar à festa. A porta dos fundos está trancada, mas vejo que tem uma espécie de lojinha, vendem umas lembrancinhas. Não tem ninguém ali. Deve ser uma conveniência de sonho, sei lá, se foi eu quem controlou isso. Mas pego assim mesmo, 3 caixinhas de sabonetes e abro as 3 rasgando a aba delas, de uma forma bem específica, um código para mim, deixo na sacola. Penso, isso será meu código, abrir embalagens de produtos recém-comprados dessa forma. E assim saberei que já estive nesse local e desta forma saberei também de que é um outro sonho. Pego então a sacola com as caixinhas e saio para voltar à festa. Estou autoconfiante e seguro pela primeira vez, desde que começou todas essas experiências malucas que nem sei como e nem por que começou. Agora sim, posso de alguma forma saber se já estive em um local destes sonhos malucos. Vou demarcar minhas passagens pelos sonhos, abrindo embalagens novas. Desta maneira, e deixando elas em lugares estratégicos para mim lembrar, penso confiante. Estou para entrar na festa novamente, então vejo no chão uma coisa que brilha aos olhos. Me abaixo para pegar. É um tipo de livro, parece antigo e desgastado, mas tem umas inscrições de letras que não reconheço. Quando sinto que ao tentar ler essa inscrição, tudo para ao meu redor, tudo fica em silêncio, e nem mesmo consigo me mexer. Penso comigo, o que há agora, isso é novo, que vai acontecer agora. Penso com a volta da insegurança e incerteza. Fico em pé, como se congelado. Tento me esforçar para me mexer, mas em vão, parece que estou colado no tempo. Então vejo uma figura vindo ao longe, quando tudo se modifica ao meu redor. Tudo agora se resume como se eu estivesse em uma rua de asfalto, sem nada, nem de um lado e nem de outro. Apenas eu. No meio dessa rua, somente existe essa rua agora. Não tem mais festa, som, casas. Somente eu nessa rua paralisado, ainda segurando somente o livro estranho. Estou com meus braços arriados para baixo. Sinto uma sensação de vulnerabilidade e medo. A figura se aproxima e começa a tomar forma. Sim, o reconheço. 4:30. Então aconteceu mesmo. O estranho falou enquanto se aproximava. Eu não tinha certeza que isso aconteceria. Mesmo quando lá no ônibus eu te avisei que não devia ter me acordado enquanto eu fazia minha viagem, através de sonhos. Continuou falando o estranho, andando em volta de mim, enquanto eu continuo paralisado. Parece que nem ele mesmo sabe o que está acontecendo.
Enquanto o estranho me observa, tudo em volta está parado. Não tem mais nenhum sonho acontecendo. Apenas eu e ele, ou somente ele, pois eu estou paralisado. Ele, depois de uma pausa, começou então sua análise, como que para me explicar e para ele mesmo entender. Sabe, eu diferente de você, eu quis ter esse tipo de experiências. Em todos esses anos em que eu faço essas minhas viagens através dos sonhos, essa é a primeira vez que encontro com uma alteração na experiência, assim como você. Parece que o estranho está curioso em saber o que está acontecendo, até mais que eu. Acho que isso que aconteceu com você, ao me tocar no ombro, lá no ônibus, enquanto eu estava em minha viagem nos sonhos, de alguma forma, eu te passei um código de acesso a fazer parte dessas minhas viagens, através dos sonhos. Será uma evolução nas minhas experiências. Como se pensasse em voz alta, o estranho falava para mim, tentando ele mesmo compreender o que estava acontecendo. Sabe, eu diferente de você, eu quis ter esse tipo de experiências. Me olhou sério e começou a me contar, como sabendo que eu paralisado não era uma ameaça, e até porque eu nem sabia de fato o que é toda essa confusão de sonhos que parecem reais, o que de fato está acontecendo comigo, e sabendo que eu quero saber mais, continua a contar. Eu estava acordado naquela noite lá no orfanato, devia ter uns 7 anos. Todos dormiam sempre bem, eu nunca conseguia dormir bem, dormia muito pouco e muito menos sonhava. Nunca me lembrava com que sonhava. Eu tinha medo do escuro, na verdade tinha medo de tudo. O estranho falava com certo pesar, quase que autopiedade. Mas tinha um garoto que dormia em uma cama ao lado da minha, naquele alojamento enorme. Ele dormia sempre muito bem, e não acordava fosse o barulho que fosse, dormia assim até de manhã. Tinha muitas noites em que, durante o sono, ele até sorria. Parecia que seus sonhos eram os melhores, e mais leves e bonitos. Passei então a observar enquanto ele dormia, já que eu dormia pouco mesmo. Pela manhã eu perguntava com que ele havia sonhado, mas apenas me dizia que nunca lembrava. Continuou o estranho com o monólogo. Mas então, comecei a invejá-lo. Então, em uma noite, com muita raiva e inveja daquele garoto que dormia tão bem, eu observei de perto. Ele sorria e mexia as pálpebras muito rapidamente. Parecia que estava vivenciando a história de seus sonhos, e seu corpo continuava com a respiração leve e calma. O estranho continuava a me contar, olhando para mim, ali ainda paralisado, sem eu nem ao menos poder dizer qualquer coisa, a não ser ouvir. Sei que isso que estou sentindo talvez faça parte do controle que o estranho tem sobre esses sonhos. Foi quando, em um momento de raiva, eu quis acordar o garoto, que dormia tão bem. Eu toquei em seu ombro, o balançando, e continuei. Mas ele não acordou, estava parecendo que estava em um transe, em um sonho muito profundo. Segurei seu braço com força e raiva, então o acordei. Ele acordou gritando, um grito tão alto que todos acordaram também. Vieram as cuidadoras, outras crianças acenderam as luzes. Uma confusão enorme. Enquanto o estranho me contava tudo isso, eu só podia ouvir e tentar entender onde eu entro nessa história toda, e o pior, como faço para sair disso. E o estranho continuou a falar de suas lembranças. Após alguns minutos, todos já haviam voltado a dormir. Menos eu, é claro. E para minha surpresa, o garoto que dormia tão bem ainda estava acordado. Eu, de onde estava na minha cama, o observei, até quando começou a adormecer. Ainda com raiva, me levantei e fui sentar, me debrucei em uma mesinha que tinha ali naquele quarto. Então eu me concentrei ao máximo, até conseguir entrar no sonho daquele pivete, quis saber o que ele estava sonhando. Me concentrei tanto que acabei adormecendo. Então eu lembro que escutei um barulho. Foi quando olhei um ser estranho, me observava através do espelho, pediu que ficasse em silêncio e apenas me entregou um livro, que apesar das letras esquisitas, eu consegui ler. Então não me lembro de mais nada. Achei na época que tinha sido um sonho. Quando fui subitamente acordado por um garoto que, jogando uma bola em minha direção, me acertou a cabeça. Olhei em volta, era um campo de grama, bem cortado e bem verde, com muitas crianças brincando, com muitos brinquedos de tudo quanto uma criança podia imaginar. Então o garoto me disse, me devolva a bola. Eu abaixei para pegar a bola, sem entender o que estava acontecendo. Isso só pode ser o sonho daquele garoto. Pensei naquele momento. Eu tinha conseguido enfim entrar no sonho daquele pivete,
Eu estava sonhando, interagindo e gostara dessa experiência. O estranho contava sua história para mim, com uma certa empolgação. O garoto então pegou a bola e foi em outra direção, junto de outros garotos que sorriam muito felizes. Eu ainda estava muito confuso, vivendo aquela experiência. Parecia que somente eu sabia que aquilo tudo era um sonho. Continuou a me contar o estranho com grande entusiasmo. Parece que ele nunca falara sobre isso com ninguém. Mas eu fui acostumando rapidamente com aquele sonho. Eu sentia as memórias daquele garoto, eu agia como se fosse aquele pivete, e hoje sei que era uma experiência única até então. Sei que fui eu quem controlou tudo. Então fiquei eufórico. Eu estava em um sonho de uma outra pessoa. Eu roubara o sonho de outra pessoa e gostei disso. Quando olhou novamente para mim, com olhar e semblante meio contrariado, falou com raiva e desprezo. Mas você, quem é você? Como conseguiu algo assim que eu levei anos para controlar e aprender? Como fez isso? O estranho se perguntava, pois ele mesmo sabia que eu, paralisado, não podia lhe responder. E mesmo que pudesse lhe falar, eu não tinha a mínima ideia de como tudo aconteceu. Então, o estranho ficou pensativo por alguns instantes, e como se chegasse a uma conclusão, falou: Você me trouxe mais que uma alteração na experiência de viajar nos sonhos de quem eu quiser. Você me deu resposta sem querer. Sim, é isso. Falou em direção a mim, sem olhar para mim, e somente apontando o dedo e balançando a cabeça, como se concordando consigo mesmo. É isso. Não somente controlar o sonho, viver a experiência e todas as memórias do sonhador, mas agora. Fez uma pequena pausa enquanto pensava, e parecia que chegara a uma conclusão definitiva. Sim, falou o estranho com segurança, em um tom bem alto. Sim, falou novamente o estranho, agora parece que tinha certeza em sua conclusão. Sem mesmo se importar de eu estar ali, e ouvindo tudo, falou em voz alta, com um ar de satisfação e arrogância. Você é aberração. Falou olhando para mim. Sim, eu era uma aberração em seu mundo particular, como um universo à parte, pois até então ninguém, pelo que entendi, havia interferido em seu mundo de viajar pelos sonhos alheios. Você, falou agora olhando até com certo desprezo para mim, continuou. Com sua existência consciente nesse meu mundo, sim, porque esse é meu mundo. Essa alteração sem querer que trouxe você até aqui provou que é possível não só controlar e viajar em sonhos de outros, como também controlar o sonhador. Essas palavras me soaram como uma ameaça, por mais que isso tudo seja muito louco, e ao mesmo tempo que sei que tudo isso é um sonho, mas parece que esse estranho é realmente quem está controlando toda essa experiência, que nesse mundo ele está à vontade. E se tudo isso é real, e se esse cara realmente conseguir controlar o sonhador e impor sonhos durante a vigília do sono às pessoas, e se conseguir colocar ideias nas pessoas para que elas ajam conforme sua vontade quando acordarem, ele controlará os dois mundos. Fico então perplexo com essa minha conclusão. Tento me mexer, e como naqueles pesadelos em que não conseguimos nos mexer, é em vão a minha tentativa. Então o estranho que ficara, por um tempo em silêncio agora, com um semblante de quem vai fazer algo terrível, olhando para mim, fala: Preciso que fique aqui a aberração. Vou ter que ir a um lugar especial, tenho que saber de onde você está sonhando e em que sonho e de qual sonhador você conseguiu começar essa alteração em meu mundo. Por que você pensa que é apenas um sonho, não é mesmo? Pois fique sabendo que tudo isso que você viveu até aqui nessa noite começou com um sonho, que não era o seu, mas você acordou nesses sonhos, nos corpos em que os sonhadores foram acordados, na vida real. Tudo isso aconteceu de verdade aberração. falou rindo, se referindo a mim como a aberração, e sobre todas as experiências que eu participei até o encontrá-lo. Fiquei ainda mais confuso. Então realmente senti tudo aquilo, em todos esses lugares em que passei, foi sonho até ser acordado, mas continuei dividindo o corpo com o dono daqueles sonhos após eles serem acordados. O garoto na varanda, o homem na rua deitado no asfalto, o cara na empresa que achei que era onde eu trabalhava, a festa. Sim, fui eu em todas essas experiências no mundo real.
Eu sou a aberração nos sonhos dessas pessoas. A festa, as pessoas no bar. Eu interferi em seus sonhos. Por isso a casa daquele garoto e sua madrinha não me era estranha, como também daquele homem que estava deitado na rua e voltara para casa, ou as lembranças da festa. Por isso eles me conheciam. Eu sou o motivo de insônia de todos aqueles primeiros sonhadores. Por isso que eles estão agindo daquela forma. E nunca se lembram. Eu realmente sou uma aberração. E estou a cada hora desse dia indo para outros sonhos, como no sonho do bar ou a festa. Comecei a ordenar, ou pelo menos tentar ordenar, as ideias em minha mente que parece duvidar de tudo. Um som agudo me acorda. Abro os olhos. 6 horas é o despertador tocando forte, levanto da cama rápido e agora será um novo sonho. Vou até a cozinha, guiado pelo cheiro do café sendo preparado. Sinto um alívio ao ver minha esposa preparando o café. Bom dia, que foi nunca me viu, disse ela ao me ver com essa expressão de surpresa. Respondo a seu bom dia, ainda olhando em volta, vejo que tudo parece real agora. Acho que realmente acordei. Respiro fundo, aliviado, enfim, foi tudo um sonho estranho, um pesadelo. Quando sou interrompido pela fala de minha esposa, avisando que o café já está à mesa, mas é quando ela me pergunta, com certo ar de bronca, que me congela por completo. Me responda, Pedro, uma coisa. Por que você deixou aquelas caixinhas novas de sabonetes rasgadas na aba lateral, iguaizinhas e em linha sobre a mesa da sala, hein, amor? O que o eu chamado de estranho. Não contei ao Pedro. O que realmente aconteceu naquele orfanato, quando eu tinha 7 anos no dia, em que eu consegui o livro daquele ser esquisito que apareceu para mim. If you don't see that, I'm bringing